Fala, Nicolas, não tem boa hoje, não? Ah, cara, eu não tô muito na vibe de. Tá meio sério. Eu tô meio triste esses dias, não sei, tô meio. Tá triste? Eu tô meio tristinho, né? Tá meio pra baixo, Meio, assim? um pouquinho. Tá meio borocochô? Roxo. Por que tu tá me questionando já Porque isso, tá... João? Pô, tu começou a rir agora, mas tava mó cara triste ainda de começar a gravar. Mas é a vida, pô. Bora gravar aí, bora gravar aí. Não, eu tenho um cara que pode te ajudar. Nosso amigo, pô. Bora ligar Nossa, pra ele. que Nosso amigo já? amigo. Eu não tenho amigo, pô. Oh, nosso amigo. Quem? Lá de Canta Maria. Canta Maria! Bora, dá uma ligada pro Lucas Hoffman. Peraí, deixa eu pegar o telefone. Alô, Lucas? Alô? É longe, né? Até chegar de Belém pra lá, Chegar a lá. ligação. Alô? Laser? Lucas, tu tá mutado, cara. Agora. Alô! Aí! Ô, Lucas Hoffman no nosso podcast, cara. Que honra! Resolve o problema desse garoto, por favor. Ele tá muito Ô, tristonho. peraí, eu tô num podcast. Que não era uma ligação normal? Não, A gente mas não podia te tudo gravar sem te bem, avisar que é crime, né? é crime. Seriam criminosos, mas não são. São, são duas pessoas excelentes mesmo. Obrigado. Eu tô falando que ele ia fazer a gente ficar feliz? Calma que o Pix já vai cair, Lucas. Continua no personagem. Tá indo bem, tá indo Mas bem. Não, peraí. Gente, vocês estão gravando podcast agora? Isso, cara. Chamamos pra ver se dá um jeito nesse garoto aqui que tá meio deprê. Qual garoto? Nicolas. Ohana. Nicolas tá deprê? Meio Não, difícil, né, de mas imaginar. não, é difícil imaginar, mas eu até entendo, Ô, Nicolas, eu entendo, Nicolas, Obrigado, porque mano. você tá sempre fazendo todo mundo rir, Quem e faz às a vezes gente rir, não é mesmo? não é mesmo? Olha aí, Tu diz então que isso é problema de comediante judeu? é, problema judeu já tem vários, né? Intolerância à lactose é o primeiro que eu consigo lembrar. Não, mas peraí. Antes E, de a gente entrar em qualquer outro assunto, bora pra vinheta. Lomos Agudo? Nicolas Ohana. Meio deprê. Esse é o Judaísmo, moleque, show! E temos aqui com a gente, vamos apresentar o nosso convidado. Agora né? a gente pode apresentar o convidado, né? Por esse convidado. teatro todo de início, que foi totalmente roteirizado pelo Foi Lucas maravilhoso. Hoffman. Ixi, aí foi a obra-prima. Lucas Hoffman é escritor, ator de cinema. Que mais que ele faz? Ele lava, passa e seca. Judaísmo, moleque, show! Fala um pouquinho pra gente, Lucas, dos teus trabalhos aí no cinema, na comédia. Como assim, não? Vocês que me ligaram pra falar, pra dar um jeito no rapaz aí. Já passou essa parte, Lucas. Lucas, já passou, já. Já passou. O teatrinho de início já foi. Agora a gente já tá já. O que tu faz? Quem é tu, entendeu? Porque o pessoal aqui de Belém eu acho que não te conhece. E o pessoal, né? Vocês estão vendo só, gente, como teatrinho já passou. Não é um teatro, né, cara? É a vida real de Nicolas Ohana. Então, vamos ter mais cuidado aí quando a gente achar que a pessoa tá sempre. O engraçado, é o cara engraçado. Vamos vendo, vai vendo. Às vezes o cara tá triste, mais triste que a gente sabe. Às vezes o cara tem que botar uma fachada alegre porque por dentro tá difícil, né? Por dentro é difícil. Mas eu acho que agora, já que eu tô no Judaísmo Moleque Show, perguntando já pro Rav Shlomo aqui, não tem se você colocar essa fachada, como você falou, na falta de uma expressão melhor, como uma coisa boa, o judaísmo não diz, já que se deve fazer isso, justamente para não passar uma coisa ruim, ou para que assim, talvez eu tenho que ser externo ou tenho que esperar realmente estar feliz para começar a abrir o sorriso na cara? Ou começa Exato. Começa de dentro para fora ou de fora para dentro? Exato. Uma pergunta boa. Porque aquela E a história, né? resposta... Cadê a resposta boa agora? Calma, pô, isso faz parte da enrolação do Rabino pra ele pensar, cara. O Rabino aí tem um modus operandi, Lucas. Vou logo te adiantar que é o seguinte. Todo Rabino começa com realmente uma boa pergunta, aí enrola dizendo que é uma boa pergunta e tal.
Enquanto isso, ele vai pensando na Ele vai resposta. pensando, mas aí ele vem com uma meia resposta. Termina com uma história. Não, bota uma Liga outra pro pergunta pai. em jogo, entendeu? Que não tem nada a ver com a primeira, e termina com uma história na Europa antiga, num vilarejo humilde e tal. Então, assim, é o No modus operandi, Status. entendeu? Do Rabino. Acho que ele teve lá na Estivá para se formar e teve enrolação por esse de curso. pergunta 1, 2 e 3, entendeu? Agora, falando sério, cara, esse assunto tem tudo a ver com a Yom Yom de ontem. Eu tô meio que entregando a data, mas ele. Ah, tem tudo a ver com uma mensagem bacana. Fica a dica aí, pessoal. Fica a Quem dica. quiser descobrir a data que a gente gravou, fala que o Avram Avinu, ele fez uma ordem pensamento, fala e ação. O que quer dizer? Ele primeiro procurou Deus, né, estudou, refletiu, chegou à conclusão que existia um Criador. Depois ele começou a falar sobre isso, divulgar o monoteísmo, divulgar um Criador, um ser supremo e tal. Eu li ontem numa Kombi, tá escrito Supremo Só Deus. Forte, hein? Forte, hein? E aí um ser supremo. E depois só que ele fez o Brit Milá. Quer dizer, primeiro ele tirou a pele do pensamento do coração, depois da língua, da fala, e só depois a pele do corpo físico do órgão lá embaixo, o Brit Milá com 100 anos de idade. Mas isso era antes da entrega da Torá. Depois da entrega da Torá, a ordem é o contrário. Com 8 dias a gente já corta. Ação primeiro, depois fala, depois pensamento. Ou seja, a gente não espera tu tá pronto para entender, saber, sentir todas as mitzvot para começar a fazer. Não, a gente começa a fazer. Já falei muito, mas no Lerá do Dia a gente fala Sof Maaseh B'Machshavat Tchilá. O final do ato é o pensamento inicial. A ação tem um poder muito forte. Então, você sorrir, você exercitar os músculos da bochecha, já traz uma alegria. Então, mas o que eu ouvi dizer também é que você fazer um careta de tudo ruim, ela exercita mais músculos ainda do rosto. Uma careta Então, ruim acho que é por exercita isso mais? que por isso que a gente vê tantos judeus, né? Nossos parentes, né? O tio, quem é que não tem um tio Nelson aí? Alguém que tá fazendo aquela careta. Assim, acho E que então é a pessoa que a pessoa acha que o judeu não tá não tá fazendo exercício, mas tá fazendo no rosto, aquele exercício no rosto que ele tá, né, reclamando às vezes do preço da coisa no mercado, tá? Eu tô achando que Aquilo ali essa história tá muito cheia de detalhes, assim, pra ser uma coisa muito geral. Tu tá com algum problema com o teu tio Nelson, é isso? o tio Nelson morreu, cara. O que você tá falando, mano? Maluco. Mas, olha, eu acho que. Mas uma coisa é certa: o judaísmo e o humor sempre andaram de mãos atadas. Judaísmo moleque, pô. Tanto que o nome do Judaísmo Moleque Show. É show. Show que é importante, não é mesmo? O show é importante. Mas o judaísmo e a comédia sempre andaram de mãos coladas. A gente vê muito desses humoristas americanos, 90% é judeu. Pior. E aí eu até me perguntei antes da gente conseguir confirmar Consegui te ligar. Eu até pensei assim, pô, será que a Torá faz a gente ficar nessa vibe humorística? Porque se for ver, o judeu faz muito piada de tudo, de todos, Eu acho que nem a Torá que faz o judeu ficar humorista, é a realidade, o mundo, a pressão. Eu acho. Então a gente ri de nervoso, é isso que tá falando? As dificuldades. Então os dois, né? É os dois. Pode ser. É os dois ao mesmo tempo, eu acho. Olha, a Gemara conta de um sábio, Urava, que quando ele ia começar a ensinar, ele sempre falava alguma coisa interessante, uma piadinha, uma coisa curiosa, e depois ele começava a aula. Que era exatamente para abrir o coração dos alunos, né, para estudarem, escutarem ele, estarem dispostos a escutar, estarem recipiente, né, para receber o impacto, a influência de intelecto e tudo isso. Então a piadinha era um começo, mas é só o começo, tá? Não é o fim. Não é que nem no judaísmo moleque. A comédia vem sempre nesse sentido para quebrar um gelo, né? É o lance de quebrar o gelo. Porque as pessoas, às vezes, que são criadas fora do judaísmo, têm uma ideia de religião que vem muito de outras religiões, né? É Que é verdade. uma coisa
diferente, é uma coisa que sempre é atrelada a uma coisa chata, né? Chata, séria, antiga. Exato, e daí quando as pessoas quando as pessoas veem como é o rabat, por exemplo, as pessoas ficam, nossa, né, que não é judeu, mas que isso, vocês dançam, né, cantam, bebem, Até isso no próprio, mesmo os judeus, eles têm esse mesmo pensamento, esse isso, pessoal dançando no isso meio é da reza, tipo, que É judeu mesmo isso? tá mais pra reformista, tipo, de ficar alegre na reza, como Mas assim? o judaísmo moleque nasceu assim, tu sabe, né? Essa ideia de descobrir um judaísmo moleque. sim, e show também. Sem esquecer do show, claro. Mas eu acho que essa tem geralmente, se tu falar com uma pessoa mais velha, um judeu mais velho, sempre vai ter uma piada para te É. contar, sempre vai ter piada. Pode ser a pessoa que teve, né, que sobrevivente do Holocausto, sempre vai ter uma piada. Mas tô te falando, E é um é uma, pouco as circunstâncias que levaram o judeu a isso, eu acho. Eu é acho uma, eu acho que a Avram Avinu, ele era um comediante. Porque não é possível, cara. Porque em todo judeu que a gente vê, a gente conversa, é difícil achar um judeu que tá mal-humorado, que não gosta de piada, que não sei o quê. Quando bota assim num geral. Eu vou te apresentar uns aqui Não, embaixo. não, pô, mas chega uma hora que o cara ele cede pra não, piada, pra brincadeira e tudo. Porque é muito, muito, muito genético da gente. A gente fica muito. Como é que eu posso falar? Fica muito intrínseco da gente fazer a piada, fazer rir, fazer a coisa mais leve, né? Simha, alegria, né? Mitzvah gdolá, yod besimha, alegria. Como o Baixão fala, alegria não é uma mitzvah, mas é a fonte de todas as mitzvot, é a chave para todas as mitzvot. Tristeza não é um pecado, mas é a porta para todos os pecados. Acho que é por aí. Vdut Hashem na besimha. Até, até o Nicolas falando, desculpa te interromper, Rav Shlomo, mas Interrompente, até tá o no Desde Nicolas, Moleque Show, pô. No Judaísmo Moleque Show é normal interromper a Rabina, relaxa, tá tranquilo. mas é que o Nicolas falando até genético, isso. Eu acho que a gente não sabe fazer outra coisa, tá? A gente não sabe, o que a gente sabe fazer é isso. A gente sabe, eu acho que tem algumas é, profissões, né, que são muito, me parecem ser muito judaicas, né? O comediante é um, né? Psicólogo, um psiquiatra, né? Uma coisa assim. É verdade, é O verdade. advogado, eles devem dar tanto problema que daí tem que ter um advogado. Tem isso também. Nos comediantes stand-up, né, cara? Bom, sempre, cara, é muito difícil não ter um Goldberg, um Goldstein. Hoffman. Lucas, assim, tu que é um profissional da área, né? Uma coisa assim, mais outro patamar e tal. Tu sendo judeu, tu recebeu, sei lá, algum tipo de. Não sei, já que o judeu ele é sempre o comediante, é sempre o cara engraçadão, tu já recebeu um pré-conceito assim de, não, ele é judeu, ele vai ser engraçado. Conta uma piada aí. Teve alguma vez na tua vida alguma coisa assim? Não, Preconceito teve, bom. na verdade, Um preconceito bom. teve o ruim só. Teve o ruim só. Na verdade, teve o bom no sentido de que, tipo, não, mas você deve ser rico, ou você deve ser. Acho que tu já tá em outro nível já. Começou com uma riqueza grande, nem vem pra cá. Não, é uma coisa impressionante, sabe? Aquela coisa, tá, mas não é que todo judeu tem uma coisinha de ouro amarrado no pescoço, sabe? É nesse nível. Acho que um diamante no bolso. Tipo, Estão confundindo com tefilim, né? tipo, nossa, cadê a minha coisinha de ouro que eu não achei até hoje? Perdeu na maternidade. Sabe quando as pessoas falam quando as pessoas estão falando, tipo, mas vocês não controlam mesmo os bancos e as coisas, tá bom, cara. Olha, mesmo se, isso não é verdade. Se fosse verdade, eu não ia achar ruim, porque eu quero controlar um banco, mas não Meu tem, objetivo cara. final é esse, por acaso. Mas não existe esse banco controlando. Olha, eu não sei rico no banco, mas rico de espírito, rico de sentido na vida, rico nesses sentidos, a gente é. Realmente. Com certeza, com certeza. E eu acho que vocês estão provando aí com o Judaísmo Moleque Show.
Mas a gente tem que aumentar esse pix que ele tá puxando muito nossa saco. Tá meio... Tá muito assim. E, Lucas, uma perguntinha rápida que veio aqui. Tu desde criancinha era, tipo assim, o engraçadão da sala ou isso nasceu depois? Como é que foi esse papo aí contigo? Eu nunca fui o engraçadão da sala, o colegão. Nunca foi esse O cara. amigãozão. Não, nunca fui o engraçadão da sala. Acho que é uma coisa sempre, pra mim, sempre foi pra mim o lance da comédia veio muito naturalmente, porque era em função de justamente de analisar, né? De analisar as pessoas, o que está acontecendo, muito mais do que às vezes prestar atenção na aula. Eu ficava mais... Peraí. Deixa eu entender então. É uma comédia analítica? Mas eu acho que toda comédia é assim. A comédia, na verdade, ela sempre vem de alguma coisa de analisar O cara um que é comportamento. O cara que é comediante, em geral, ele tem meio que uma opinião que ele quer passar ali, né? Uma mensagem, uma opinião. Nem sempre é boa, né? Eu acho que eu não acho que tem sempre uma opinião, mas eu acho que geralmente é uma pessoa que se sente meio de fora, assim, uma pessoa que se sente meio excluída, uma pessoa de fora e que fica analisando como se dá a interação social, as pequenas regras não escritas da sociedade. Cara, tá muito profundo isso aí que você tá falando. Mas se for verdade isso aí, faz todo sentido o judeu ser meio comédia. Então, não é isso que o Rabino faz também? Tá faltando? Tô meio impressionado aqui esse papo aqui. É chocado agora. É o que o Rabino faz também. Se tu diz? Fica um pouco... o judaísmo moleque show, mas o judaísmo ficou um pouco menos moleque agora, mas continua show. Ficou um pouco mais adolescente. E Faleceu. Hoffman, deixa eu te perguntar outra parada. Diga. Tu, sendo um judeu e tal, tu tem algum receio de fazer alguma piada? Tu tem alguma coisa assim, tipo assim, não, esse caminho aqui eu não vou. Meus porque- valores morais não... Tu tem alguma coisa assim, tipo... O Lucas? Não, eu tenho, claro que tenho, mas é que não. Se eu estou escrevendo para alguma série na TV, alguma coisa, ou se vai ser no stand-up ou alguma coisa, eu sempre. Não é uma coisa que eu penso, né? Eu não vou escrever isso, eu não vou falar isso por tal e tal coisa. É natural, assim, eu não quero falar de tal maneira, não quero falar de uma maneira ruim sobre. Mas é claro que eu acho engraçado reclamar, acho engraçado, mas não, Lachonará jamais, né? Aham, sei. Sim. Tu fazer piada na conta, na custas do outro, né? De ofender alguém, alguma coisa assim. É, Cara, por aí. eu acho que tu me lembrou uma coisa da Shito na Torá que fala assim, não é a mão que escreve, é a cabeça que escreve através da mão. Então, você tá escrevendo lá o roteiro pro teu filme, pra tua série, o que for, com certeza aquilo ali implica muito o que tá na tua cabeça, como tu pensa, como tu olha. Então, sendo um judeu e seguindo um par de regras, um princípio da Torá, que são princípios atemporais, tem que sair alguma coisa melhor do que... A gente tem que se adaptar um pouco Claro. ao trabalho, meio que, né? Porque, afinal, é de fato um trabalho também, mas mesmo assim, tendo esse set de valores, de regras, você tenta fazer o melhor possível, né? Interessante. O que eu acho legal é também botar uma ressalva aqui nesse episódio, porque o judeu é comediante, todo judeu tem que ser comediante. Primeiro que a gente não exige tudo igual das pessoas, né? Tem pessoas que são, em hebraico que fala marash horá e mará levaná. Tem pessoas que são mais fechadas, mais introvertidas, e pessoas que são mais introvertidas. Na linguagem dos sábios se fala mará levaná e marash horá, como se fosse um órgão da pessoa que faz diferença. E aí, por exemplo, o Reb de Lubavitch, que todo mundo vê nos vídeos, ele incentivando, pulando, dançando, mexendo a mão com força, ele era totalmente introvertido. Para ele preferia muito mais ficar sentado no Torá fechado no quarto, mas a geração precisava disso, né? Dessa animação, dessa alegria, desse canto. E ele acabou acrescentando muito o canto na raça do Rabá, tudo isso era bem menos antes. Se cantava bem menos na reza, se fazia... Ele aumentou muito esse lado todo, porque é a situação da geração.
Enquanto o sogro dele, o Rebbe anterior, naturalmente ele era muito mais extrovertido, mas ele teve que se forçar a ser introvertido para aguentar, enfrentar a Rússia, né, na situação complicada que estava, todos os decretos, as situações. Ser um homem mais sério, né? Ele tinha que ser sério. Não, foi contra todo um império, né? Uma coisa assim. Então, acho que às vezes a gente não pode exigir do outro só porque tu tá numa vibe e aí você exige do outro outra coisa. E outra ressalva, que desculpa que eu tô falando muito, mas outra ressalva é a questão da zoeira. Porque simha, alegria, beleza, é muito bom, é a fonte de todas as mitzvot. Agora, o cara que é leitzanut, que é palhaçada, o cara que não dá respeito pra nada, não dá respeito pra autoridade, pra rabino, pra nada, que desvaloriza qualquer coisa, aí é muito ruim. É muito ruim mesmo. Isso aqui é a fonte de todos os males. A gente vai ao contrário do que seria comédia. Tipo assim, o cara indo pra esse lado de zoeira, ia pra contra, tipo, o motivo de ficar alegre. Com certeza. Não, isso é perigoso, porque a linha é muito tênue, né? Muito. Qualquer coisa assim, a gente transpassa. Tipo assim, aí o cara começa a desrespeitar. Não, mas tem até comediantes, né? Tem muitos comediantes judeus mesmo, né? Que ultrapassam essa linha, né? Tipo Ari Shafir, por exemplo, que acaba caindo numas de ter que ser aquela pessoa polêmica e tal. Daí eu acho que na ele é verdade empurrado pra uma situação dessa, né? a piada se perde também, acaba ficando meio forçado, acaba ficando uma coisa meio que tipo, eu tenho que fazer uma coisa polêmica. Isso chega naquela derradeira pergunta. Lucas Hoffman, tem o limite do humor? O limite é o céu, né? Tem, não, o limite tem, é não ser engraçado. Cara, eu acho que O limite do humor é quando não é engraçado. quando deixa de ser engraçado. Cara, Aí, não, essa ressalva que eu fiz, eu não acho que é só pros comediantes mesmo que trabalham com isso e tal, acho que pra todos nós, porque piada, mas peraí, cara, o mundo não é piada, o mundo é sério, entendeu? A vida é séria, a Torá e Mitzvot são sérias e, tipo, não dá pra gente se livrar de alguma obrigação fazendo uma piada, entendeu? Isso é uma indireta pro Judaísmo Moleque Show, Shalom? Pô, a gente conversa no privado, cara, não precisa falar assim ao vivo, entendeu? Roupa suja de lava em casa. Não, Então, sério, direto pra mim. nada a ver com o JMS, nada a ver com o JMS. Tô falando, tipo assim, sabe aquelas pessoas que acham que o sorriso no rosto vai resolver tudo? Não é isso, cara. Tu tem que ter um bom princípio, uma boa ideia pra vender, vamos chamar assim, e também o sorriso no rosto. Não pode pegar Na só verdade, as duas uma coisas. coisa, emes, certo? Isso, verdade, Emet. Então, a verdade é o que é mais importante. Então, eu acho que quando tem alguma pessoa que só bota um sorrisão no rosto para te cumprimentar, e fala, oi, tudo bom? Daí tu vê aquela falsidade ali, aquela coisa, isso não é isso Aí sai o efeito contrário, né? aí que não é legal, mas agora uma outra pessoa que tenta fazer um mundo melhor, de certa forma, Usar o tenta dom se que Deus doar. deu pra ele, né? Exato, tenta se doar em função disso. Daí eu acho que tem um mérito aí grande nisso. Eu imagino que tenha. Mas não sei. Vamos ver. Peraí. Conclusão do episódio. Mas não sei, vamos ver? Tudo que tu falou até agora, tu não tem Vamos certeza. ver. Não. Então, Tudo que eu Shilom, falei agora pra não gente- tenho certeza. Pra gente finalizar então, Shilom, manda aquela história boa. História? É história, pô. Europa antiga, vilarejo humilde, mete ficha. Vamos lá, tem que terminar com a história, então vamos. Então, o Admor Zaken, o autor do Tânia, ele tinha um discípulo, o Rav Shmuel Munkus, que era um grande Hassido, um cara de nível, mas era um piadista mesmo, um comediante, animava o Rebbe, animava os Hassidim, tem várias histórias assim dele fazendo bagunça e tal, sei lá o quê. Uma das histórias, um dia ele estava lá na frente da casa do Admor Zaken, lá pendurado, na frente da sinagoga. Ele se pendurou lá no alto, em algum lugar lá, e todo mundo olhou assim, o que tu tá fazendo? Ele falou, olha, na loja de relógio, a gente pendura na vitrine os relógios. Na loja de sapato, tem sapato pendurado. Na sinagoga do Rebbe tem que ter um Hassi pendurado.
que é o que é produzido aqui. Usa marketing aí do que? 1900? É isso, né? Não é uns 200 anos atrás. Não. Tem várias histórias deles, assim, que ele realmente animava a situação. Mas era um gigante, um cara assim... Então, agora pra gente finalizar de verdade, que a gente não pode perder a oportunidade de estar o Lucas Hoffman e não ter uma piada. Lucas, conta a tua piada final, vai lá. Não, eu só falei que eu sabia uma piada. Vai ser Você essa. falou que não piada, tinha maneira né? de contar? Não, mas vai ser essa a tua Não, piada. não, tá. Uma piada sobre. Uma piada judaica, uma piada judaica. Manda. Que é uma piada sobre judaísmo. Não é sobre. É sobre. É Yiddishkeit total. Só que o negócio é o seguinte: nenhum goi vai entender essa piada, não vai dar risada. Agora que eles O estão judeu abrindo os vai, ouvidos pra escutar. o judeu vai dar risada, que é o seguinte: a piada é a seguinte: dois goyim se encontram na rua, um passa pelo outro na rua. E um fala, e aí, fulano, como é que tá a sua padaria? Ele fala, vai bem. E o outro pergunta, e como é que vai a sua empresa? Ele vai muito bem também. Ele, então tá. Então tá. Acabou? Era isso. Nossa, realmente. Realmente. Eu vou ter que usar um artifício agora, hein? Acabou a piada mesmo? Mas é porque eram dois goyim Hã? explicar a piada. Com essa a nata da comédia, a gente fica por aqui. Abraço, pessoal. Não, não, peraí. Você já encontrou. Tá bom, vou explicar a piada pra vocês agora. Mas vai ter que... Pense se fosse dois judeus. E aí, como é que vai o seu negócio? Vai bem? O cara ia ficar 2 horas falando sobre todos os problemas e as minúcias. E o outro também. A piada. Agora faz muito mais sentido a piada, pô. Agora faz. Cara, dois goi. Como é que vai ser Como é que vai ser o negócio? Vai bem. Acabou isso. É só essa conversa. Pronto. Boa. É Então, muito, pessoal, é muito bebam mais água. tranquilo. Muito mais tranquilo, muito mais do que a nossa vida é mais ou menos. Como é que vai as coisas? Tu nem sabe. Quem tá com diabetes? Não, a diabetes não. A tia Beth não. A tia Beth tá também. Diabetes ou diabetes? Cara, então, É isso aí. conclusão, bebam água, dê um sorriso e pare de reclamar. Um abraço.